Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje eu começo a falar sobre equações diferenciais. O que é uma equação diferencial? Uma equação diferencial nada mais é do que uma equação que contém derivadas na sua expressão. Essas derivadas podem ser em relação a uma ou mais variáveis. Por exemplo, dy dx igual a 2x menos 3. Nós temos uma derivada em relação a x do lado esquerdo e uma função de x do lado direito. Depois, y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a 13 na x. Ali eu tenho derivada segunda de y em relação a x, menos 5 vezes derivada primeira de y em relação a x, mais 6y igual a 3e na x. Depois, derivada segunda de u em relação a x duas vezes, mais derivada segunda de u em relação a y duas vezes. Nos dois primeiros exemplos, nós temos derivada somente em relação a x. No terceiro exemplo, nós temos derivadas parciais. Nós temos derivadas da função u em relação a x e em relação a y. Tá? Basicamente, isso que é uma equação diferencial. É uma equação que contém derivadas. E essas derivadas podem ser em relação a uma variável ou em relação a mais de uma variável. Agora, classificação das equações diferenciais. A gente pode classificar uma equação diferencial com relação ao tipo dela. Em relação ao tipo, ela pode ser uma equação diferencial ordinária, uma EDO. Nesse caso, as derivadas são sempre somente em relação a uma única variável, tá? Ou ela pode ser uma EDP, uma equação diferencial parcial, onde as derivadas ocorrem em relação a mais de uma variável, tá? Como no terceiro exemplo da tela anterior. Eu tinha derivada em relação a x e derivada em relação a y. Então, esses são os dois tipos de equações diferenciais que nós temos. Equação diferencial ordinária, derivada somente em relação a uma variável, e equação diferencial parcial, derivada em relação a mais de uma variável. Tá? Alguns exemplos para a gente diferenciar bem a EDO da EDP. Então, como exemplos de EDO, equações diferenciais ordinárias, dy dx igual a x ao quadrado vezes y. xy' mais 2y igual a 4. Derivada segunda de y em relação a t duas vezes, menos 5 derivada de y em relação a t, mais 6y igual a 2t quadrado. E 2 derivada de u em relação a x, menos 5 derivada de v em relação a x, igual a 4x. Então aqui nós temos sempre derivada em relação à mesma variável. Ou todas as derivadas são em relação a x, ou todas as derivadas são em relação a t. Tá? Mas sempre em relação a uma única variável. Já na equação diferencial parcial, aparecem derivadas parciais em relação a mais de uma variável. Por exemplo, o xx mais o yy igual a zero. Isso é derivada segunda de u em relação a x duas vezes, mais derivada segunda de u em relação a y duas vezes, igual a zero. Nós temos derivadas em relação a duas variáveis, derivadas em relação a x e derivadas em relação a y. Exemplo 2. Derivada segunda de y em relação a x duas vezes, igual a derivada de y em relação a t. Nós temos aqui derivadas em relação a x e em relação a t. Temos derivadas de mais de uma variável. Tá? E 3, derivada de u em relação a t igual a k vezes derivada segunda de u em relação a x duas vezes, mais derivada segunda de u em relação a y duas vezes, mais derivada segunda de u em relação a z duas vezes. Aqui nós temos várias derivadas parciais. Nós temos derivadas em relação a t, em relação a x, em relação a y e em relação a z. Tá? Isso que são equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, ok? Agora, a classificação de uma equação diferencial em relação à ordem. É bem simples. A ordem de uma equação diferencial é igual à ordem da derivada de mais alta ordem que aparece na equação. Por exemplo, 3xy 3 linhas menos 4y 2 linhas menos x ao quadrado y' mais 2y igual a zero. Ali aparece derivada primeira, derivada segunda e derivada terceira. Então a ordem da equação diferencial é a ordem 3, que é a mais alta ordem das derivadas que aparecem na equação. Depois, o xx mais o yy igual a zero. A primeira parcela é uma derivada segunda e a segunda parcela também é uma derivada segunda. Então, a mais alta ordem que aparece nessa equação diferencial para a derivada é 2. Então, essa é uma equação diferencial de ordem 2. E o 3, dy dx ao quadrado menos 5y igual a 2x mais 1.
Bom, essa equação diferencial tem ordem 1, porque a maior derivada que aparece é uma derivada primeira, é o dy dx. Aquele expoente 2 não é a ordem da derivada, ele está elevando aquela derivada ao quadrado. Mas a derivada de mais alta ordem que aparece na equação é a dy dx, ou seja, de primeira ordem, ok? Então, uma equação diferencial geral, tá, de ordem n, ela vai ter o seguinte formato. Tá? Do lado esquerdo, ela vai ser uma função que vai englobar x, a variável independente, y e suas derivadas. Derivada de y em relação a x, derivada segunda de y em relação a x duas vezes, até a derivada de ordem n de y em relação a x n vezes, igual a zero. Tá? Isso é o formato geral de uma equação diferencial de ordem n. Agora, a classificação das equações diferenciais quanto à linearidade. Tá? Isso é dizer se uma equação é linear ou não linear. Tá? Então, uma equação diferencial ela vai ser linear se ela puder ser escrita da seguinte forma. A n de x, derivada enésima de y em relação a x n vezes, mais a n menos 1 de x, derivada de ordem n menos 1 de y em relação a x n menos 1 vezes, assim por diante, até a 0x vezes y igual a g de x. Na verdade, o lado esquerdo ali é o seguinte. Nós temos os a n menos 1, a 1 e a 0 são coeficientes de y e das suas derivadas. E esses coeficientes eles podem ser função de x. Agora, o y e as suas derivadas, y, y', y duas linhas, até a derivada de ordem n do y, são lineares. O que é linear? É expoente 1, associa à função linear. Função linear é uma x mais b, né? É quando x tem expoente 1. Então aqui é a mesma coisa. Só que uma equação diferencial linear é quando todas as derivadas que aparecem são lineares, ou seja, tem expoente 1, ok? Alguns exemplos para ficar mais claro. Primeiro, y 3 linhas mais x na 4 y 2 linhas menos 5x y' mais 4y igual a e na x. Essa é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem linear. Ela é linear porque o y e todas as suas derivadas têm expoente 1 e os coeficientes que aparecem na frente dessas variáveis são sempre uma função de x ou uma constante. Depois, y' ao quadrado menos xy igual a zero. Essa equação diferencial é não linear, porque a derivada está elevada ao quadrado. Y' ao quadrado é o termo não linear desta equação diferencial. Agora, 3, dy dt mais cosseno de y igual a y. Essa equação também é não linear, porque eu tenho uma função não linear de y. Eu tenho ali cosseno de y. Cosseno de alguma coisa não é linear. Cosseno de uma variável é uma função não linear. Então, por isso a equação é não linear. Tem que ser somente y sozinho, com um coeficiente na sua frente que dependa de x ou de t, da variável em relação à qual a gente está derivando, mas o y e as suas derivadas devem aparecer sempre sozinhos e com expoente 1. Exemplo 4. Derivada segunda de y em relação a t duas vezes, menos 3t dy dt, mais cosseno ao quadrado de t vezes y, igual a 2t mais 1. Essa equação é linear. Ela é linear porque o y e as suas derivadas aparecem sozinhos e com expoente 1. Aquele cosseno que aparece ali, o cosseno ao quadrado de t, ele é em relação à variável que a gente está derivando. Nós estamos derivando em relação a t, então na frente do y e das suas derivadas podem aparecer funções de t, certo? Seguindo adiante. Solução de uma equação diferencial. O que é a solução de uma equação diferencial? É encontrar uma função f que satisfaça a equação diferencial, que ao substituir na equação, nós obtenhamos uma identidade, uma igualdade que seja verdadeira, certo? Então, por exemplo, as funções y1 igual a i na x e y2 igual a i na menos x são soluções da equação diferencial y duas linhas menos y igual a zero. Então, se nós substituirmos essas funções na equação diferencial, nós vamos encontrar uma identidade, certo? Calculando as derivadas primeira e segunda dessas funções e substituindo na equação diferencial, a gente vai encontrar o seguinte.
y1 é igual a e na x. Então, y1' é e na x e y1 duas linhas é igual a e na x também. y2 é e na menos x. Derivada de e na menos x é e na menos x vezes a derivada do expoente. Derivada de menos x é menos 1. Então, vai ficar menos e na menos x. y2, duas linhas, deriva de novo, vai ficar mais e na menos x. Substituindo essas expressões na equação diferencial, a gente vai chegar numa identidade. A gente vai chegar em 0 igual a 0. y1, duas linhas, menos y1, igual a e na x menos e na x, que é igual a 0. Ok, satisfaz a equação diferencial. A mesma coisa para y2. y2, duas linhas, menos y2, é igual a e na menos x menos e na menos x, que dá 0. Também satisfez a equação diferencial. Tá? Bom, agora tem um detalhe importante. No momento que a gente encontra uma função, que é uma base para a solução da equação diferencial, no caso o e na x e o e na menos x, nós temos uma propriedade que qualquer múltiplo dessa função também vai ser uma solução da equação diferencial. Por exemplo, se e na x é a solução, então 2e na x também é, 3e na x também é, menos 4e na x, raiz de 2e na x, menos 1/5 e na x, todos os múltiplos de e na x também são soluções da equação diferencial. Como e na menos x também é a solução, os múltiplos de e na menos x também são soluções da equação diferencial. Tá? Além disso, mais ainda, qualquer combinação dessas duas funções também vai ser uma solução da equação diferencial. Como assim? É um 2e na x mais 3e na menos x, por exemplo. Tá? Uma combinação linear dessas duas soluções, ou seja, uma soma ou diferença de múltiplos dessas funções continua sendo uma solução da equação diferencial. Tá? Vocês podem fazer a conta e verificar que aquela expressão do tipo y igual a c1 e na x mais c2 e na menos x para c1 e c2 reais quaisquer são soluções da equação diferencial y duas linhas menos y igual a 0. Mais um exemplo. Verifique que a função y igual a c sobre x mais 1 é uma solução para a equação diferencial ordinária de primeira ordem, dada por x dy dx mais y igual a 1 no intervalo de 0 a infinito. Bom, o que a gente vai fazer aqui é substituir aquela função que a gente sugeriu como solução, a c sobre x mais 1, na equação e verificar se ela satisfaz a equação diferencial. Então, substituindo, a gente vai ter x vezes dy dx. Derivada de c sobre x é menos c sobre x ao quadrado. Derivada de 1 é uma constante, então derivada de constante é 0. Mais y é a própria função, c sobre x mais 1, está ali dentro do parênteses, na segunda parcela, do lado esquerdo, tá? Igual a 1. Agora, x vezes menos c sobre x2, eu vou simplificar um x, vai ficar menos c sobre x. Tirando o parênteses ali na segunda parcela da primeira linha, vai ficar mais c sobre x mais 1. Simplificando menos c sobre x mais c sobre x, sobra 1 igual a 1. Ou seja, aquela função satisfaz a equação diferencial. Logo, ela é uma solução da equação diferencial. Agora, nota que essa solução da equação diferencial ela está em função de um parâmetro c que a gente não conhece. Tá? C é um número real qualquer. Então, na verdade, o que nós temos ali é uma família de soluções para a equação diferencial. Essa família de soluções são chamadas de curvas integrais. A gente pode fazer um desenho aqui e mostrar graficamente como que é a solução dessa equação diferencial para um parâmetro c ainda não determinado. Tá? Então, para c positivo, nós temos aquelas funções ali acima da reta y igual a 1, as funções côncavas para cima, ali na parte de cima do gráfico. Para c negativo, nós temos as funções abaixo da linha y igual a 1, as funções côncavas para baixo. Tá? E em c igual a 0, nós temos a função constante 1. Para descobrir esse parâmetro c, é necessário uma condição inicial. Tá? Isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo.